Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Telesaúde. Eu sou Ana Beatriz, sou a coordenadora de vídeos e lives do Telesaúde UFAM e estamos muito felizes com a sua presença e a sua curiosidade em saber mais sobre esse tema tão importante que é o uso racional de medicamentos. Para isso, nós convidamos a Caone Vasconcelos, que é farmacêutica do Departamento de Políticas de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amazonas e também doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica no Polo da Universidade Federal de Santa Catarina, para falar sobre o uso racional de medicamentos e a organização da assistência farmacêutica no Estado do Amazonas. E como mediador dessa live, convidamos o professor Marcelo Campese, que é o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, para debater com a Caone sobre esse tema. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agradecer a Ana Beatriz, também a Cauane, né, pelo convite, pelo aceite em participar dessa conversa aqui sobre o uso racional de medicamentos, tendo em vista que agora, né, no dia 5 de maio, então essa semana a gente celebra, né, a Semana do Uso Racional de Medicamentos. E isso por quê? Porque o medicamento, ele é um insumo, ele é um produto muito especial e nós precisamos ter muito cuidado na sua utilização. E também o acesso às pessoas que precisam do medicamento, né, elas precisam ter esse medicamento, então, de acordo com as suas condições clínicas, nas doses que ela necessita, né, pelo período de tempo adequado. E é isso que a gente entende como uso racional de medicamentos. Então, ele vai desde a organização dos serviços, da produção, para que o medicamento chegue até você, também aquilo que você vai fazer quando utiliza, e essa utilização, ela entra desde do momento que você pega esse medicamento na farmácia, que você leva para sua casa, que você guarda ele, que você prepara, que você utiliza, e depois que você descarta o que sobrou ou dá o destino correto. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, tentando trazer algumas orientações, algumas dicas para vocês, para que tenha um uso correto, o uso racional dos medicamentos. Então, eu gostaria de convidar a Cauane para poder fazer a sua fala inicial e depois a gente entra no debate. Olá, primeiramente também agradecer o convite, né, e aí principalmente o Departamento de Políticas de Assistência Farmacêutica agradece o convite realizado pela Universidade Federal do Amazonas em participar desse quadro tão importante de impacto que é falar um pouquinho sobre o uso racional de medicamentos. A gente observa que o uso racional de medicamentos é uma temática muito polêmica, principalmente no atual cenário em que vivemos e estamos vivendo, né? O cenário do Covid-19 foi um boom, né, que nós tivemos de uso irracional de medicamentos, e até a Organização Pan-Americana comentou sobre isso, né, afirmou que houve um aumento muito significativo do uso incorreto ou inadequado de determinados medicamentos. Então, é importante sempre estar lembrando sobre essa campanha, porque ela tem essa finalidade de fazer um alerta à população e também aos profissionais de saúde. Obrigado, Cauane. A primeira assunto que a gente gostaria de trazer para você é por que a gente deve ter cuidado, né? Por que essa atenção especial ao usar um medicamento? Ele não é um produto que já foi pesquisado, que já foi desenvolvido, que o médico passou para a gente. Por que nós temos que tomar cuidado quando vamos utilizar um medicamento? Então, né, o medicamento, ele deve ter um cuidado para que ele possa ser utilizado após, quando ele é lançado da indústria, depois da sua fabricação. Então, ele precisa ter um cuidado no seu armazenamento, ele precisa ter um cuidado no momento que você utiliza, a forma como você utiliza esse medicamento, porque senão ele não vai cumprir a sua finalidade, que é, né, fazer com que faça o alcance terapêutico para a patologia que aquele paciente está, né? Então, na verdade, ele precisa desses cuidados que chegam a ser cuidados mais relacionados à questão física mesmo do medicamento, né? E a questão também da adesão do paciente a esse tratamento, que senão o medicamento não vai ter a eficácia necessária. Tudo bem. Quando você fala assim da questão física, né, desse medicamento,
o medicamento ele pode estragar? O que acontece se a gente não guardar ele de uma forma correta? Então, né, o medicamento ele pode apresentar algumas alterações, principalmente alterações suas características organolépticas, né, na sua cor, na sua textura. Então, nesses estados físicos, o medicamento realmente pode haver uma alteração se ele estiver armazenado em locais inapropriados, principalmente em locais de umidade, muito calor. Então, esse medicamento realmente ele pode causar alterações físico-químicas nele, depende do ambiente em que ele esteja. Então, por isso que é necessário ter esse cuidado no armazenamento. Então você quer dizer que se eu pegar um medicamento que era para ser branco e de repente ele está amarelado, né, ele mudou de cheiro, por exemplo, quando vai abrir está com um cheiro muito forte, diferente dos outros comprimidos, ou quando é um xarope, né, por exemplo, também se eu for abrir ele e depois não utilizar tudo, for reutilizar novamente, ele tiver, né, com um jeito diferente, um gosto, eu não posso utilizá-lo? Isso, exatamente. O comprimido está esfarelando, né? Mudou mesmo de cor, tá numa textura diferente daquilo que foi aquele medicamento que você comprou na farmácia. Então, realmente, aquele medicamento não pode estar sendo utilizado porque ele mudou as suas características. Então, realmente, ele não vai ter a eficácia que deveria ter no momento que você comprou ele, né? Que ele estava ali nas suas condições exatas de ser administrado. Mas isso serve só para aqueles medicamentos receitados pelo médico, aqueles medicamentos mais fortes que eu tenho que tomar, né, quando saio do hospital de uma internação, ou isso serve também para qualquer tipo de medicamento, esses do dia a dia, como por exemplo um paracetamol, um medicamento para cólica. Não, para todos os medicamentos, né? Independente se foi de unidade hospitalar ou mesmo na sua casa, ou naquele local que você guarda o medicamento. Então, você precisa ter esses cuidados com o medicamento, independente do ambiente onde ele esteja, onde você vai consumir, né? Então, ou na sua casa, ou na unidade hospitalar, ele deve ter os cuidados necessários. Independente se ele é vendido com ou sem receita, todo medicamento você tem que ter um cuidado com ele, principalmente o cuidado no armazenamento. Então, quando eu for procurar algum medicamento assim, é melhor eu procurar algum medicamento natural, à base de plantas, porque esse eu não preciso tomar cuidado. Pelo contrário, você tem que ter muito cuidado com esses medicamentos, né? Principalmente que são medicamentos que nós encontramos em vários locais e muitas vezes não são farmácias, né? Às vezes são feiras e outros estabelecimentos. Então, nós temos que ter muito cuidado ao avaliar o consumo desses medicamentos. Recentemente, a gente teve algumas situações, por exemplo, de um óbito de uma famosa, né? Que utilizou um medicamento fitoterápico e causou vários problemas, né? Problemas de intoxicação e essa famosa ela acabou indo a óbito. E foi algo, assim, realmente de grande impacto, porque a população começou a pensar um pouquinho que, como é aquela frase que utiliza, se é natural não faz mal? As pessoas utilizam muito essa frase, né? E a gente vê que não é bem assim. A planta ela tem várias substâncias, né? E dentre essas substâncias, elas podem promover ações tóxicas, né? Então não é só benefícios. Então não é porque é natural que não faz mal. Então realmente a população tem que ter mais atenção ao adquirir esses tipos de medicamentos. Verificar se o fabricante, se o CNPJ, se a empresa realmente existe, verificar se tem registro na Anvisa. É tão fácil, às vezes a gente não conhece muito, mas se você for no site da Anvisa, registrar um númerozinho que está lá no medicamento, verificar se ele tem algum registro. Então, orientar-se também, né, se você tiver em um estabelecimento onde tem um profissional, principalmente um farmacêutico, pedir orientação sobre aquele uso daquele medicamento fitoterápico. Então, é interessante sempre a gente estar buscando informações com relação a esse assunto. E não é porque é natural que não vai realmente fazer mal. Certo. Você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente fala em artistas, em celebridades, em pessoas conhecidas, muitos deles acabam fazendo propaganda, divulgação, né, de medicamentos ou produtos que nem sempre são registrados como medicamentos, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma legislação que permite registrar alguns produtos como suplementos alimentares, como complementos alimentares. Só que na propaganda, eles acabam dizendo que esses suplementos, esses alimentos, eles têm propriedades terapêuticas, eles são remédios também. E isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, tem alguma dica, alguma coisa que você poderia dar, assim, porque todo dia, seja no rádio, seja na TV, seja na internet, a gente sempre abre
né, tem lá fazendo o merchandiser, tem a propaganda, a indicação de algum produto natural ou algum outro tipo de produto para sendo vendido diretamente na internet. Então, que cuidados que a gente tem que ter com relação a isso? Sempre primeiro procurar a fonte, né? Onde é a fonte de informação. Vamos dizer que nós estamos no Instagram, e aí a blogueira vai lá e fala sobre um seca-barriga da vida, né? Fala, olha, nós temos um medicamento que faz você emagrecer em 5 dias e tal. Então, assim, interessante ir lá no site onde ela está indicando, verificar o CNPJ, novamente, daquela empresa que está disponibilizando aquele medicamento, verificar o registro desse medicamento, suspeitar desses milagres, né? Que é aquela venda que fala, nossa, é potente, é turbinado, é muito bom. Sempre ficar desconfiando desse tipo de propaganda e verificar principalmente a procedência desse produto. Sempre que houver propaganda, seja qual for a forma que esteja sendo feita, ou por televisão, ou pelo Instagram, ou por algum site, ou pelo WhatsApp, sem procurar a procedência. Recentemente a gente teve uma situação no interior que um determinado estabelecimento vendia um medicamento fitoterápico e nós descobrimos que aquele medicamento fitoterápico não tinha registro e fomos mais além. Quando nós procuramos o CNPJ da empresa, a empresa nem existia mais. Então, como é que estava sendo, né, vendido um produto no qual a empresa nem ao menos existia, tinha decretado falência. Então, assim, é muito perigoso. Então, por isso nós temos que sempre estar tentando atentos ao CNPJ. Às vezes parece ser uma coisa muito simples, né, mas é uma coisa eficaz. Você vai lá, procura o CNPJ, a empresa está funcionando, é uma empresa realmente que fabrica esse tipo de produto, e sempre está procurando os órgãos as nossas agências reguladoras, né, para verificar a procedência desse material, desse medicamento, principalmente quando você não tem uma indicação de um profissional, como um médico, né, para poder estar fazendo uma prescrição desse medicamento. O que é orientado mesmo é você procurar um profissional médico para que ele realmente, de fato, prescreva se há necessidade ou não de você utilizar até mesmo aquele medicamento fitoterápico. Certo. Eu também já vi algumas situações assim, né, que tem a propaganda do medicamento, tem a venda e tem lá um número de telefone para você fazer o pedido. E esse número de telefone só serve para fazer o pedido. Ele não te dá mais nenhuma informação, né? Se tem bula, da onde que é a empresa, se tem responsável técnico. E teve uma situação também que eu já passei parecida com essa que você relatou, onde a pessoa ela fez o uso, né? Comprou esse produto, fez o uso, acabou tendo uma reação alérgica, foi parar na UPA, e aí a gente tinha, né, a caixa, né, do produto e para tentar desintoxicar, para ver o que poderia ser feito, a gente tentou entrar em contato, né, porque era um produto que ninguém conhecia, a gente tentou entrar em contato com o vendedor, né, com o fabricante e não atendia, né, era um telefone, era um WhatsApp exclusivo para vendas, então não teve como a gente localizar, né, graças a Deus a paciente foi recuperando, foi feita uma lavagem e ficou em observação e foi melhorando aos poucos. Mas se a gente, né, soubesse qual que era o produto, efetivamente talvez pudesse ter feito uma recuperação mais rápida ou em algumas situações talvez essa pessoa não tivesse tido tanta sorte de conseguir se recuperar, né? Então são alguns cuidados que a gente precisa ter e como você mesmo disse, cuidado com os milagres, com os produtos que são que prometem muito em pouco tempo, né? Aquele velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, isso serve também para medicamentos, para qualquer produto que você vai comprar, principalmente por meio eletrônico. Bom, e quem pode ajudar a gente nessa orientação? Quem pode nos orientar sobre o uso correto dos medicamentos? Então, né, a princípio eu acho que profissionais da área da saúde, mas sendo mais específico, é um farmacêutico, né, principalmente que o farmacêutico ele é hoje um profissional que ele está mais acessível à população, né, nós encontramos esse profissional nos estabelecimentos das farmácias, das drogarias, a gente tem um fácil acesso a esse profissional, nós temos os médicos, é claro que durante uma consulta, mas o acesso muitas vezes ao médico é mais limitante, né, em virtude que a gente tem que marcar uma consulta, ir lá, né, e às vezes o farmacêutico ele
está ali na esquina de casa, você tem uma drogaria ali na sua esquina da sua casa, eu estou com uma dúvida do medicamento, eu vou lá tirar dúvida com o meu farmacêutico, tenho certeza que é um serviço já prestado pelas drogarias, elas já fazem isso. Então, acho que o profissional farmacêutico, um profissional de saúde, se você estiver com alguma dúvida, seria o melhor profissional para você estar esclarecendo qualquer dúvida relacionada aos medicamentos. Mas, principalmente, um farmacêutico seria a melhor opção. Muito bem. E você falou, né, dessa orientação profissional. Nós temos um problema sério, né, que é a automedicação, que é o uso do medicamento por conta própria, sem uma orientação profissional, muitas vezes, né, por indicação de um vizinho, de um amigo, de um parente, ou porque a gente usou, porque a nossa esposa usou, porque um filho, e aí um vai passando para o outro. O que você acha desse tipo de atitude? É algo que realmente vem acontecendo muito, e é até uma coisa bem interessante que nós estávamos lendo alguns dias no trabalho, que a população, principalmente no tempo da pandemia, né, durante o Covid-19, presenciou-se muitas situações, né, com relação a essas indicações de parentes, de vizinhos, de amigos, né, e isso causa um prejuízo muito grande no tratamento do paciente, porque muitas vezes o paciente ele acha que tem a mesma doença, a mesma patologia do seu vizinho, porque tem os mesmos sintomas, né, os sintomas semelhantes, e muitas vezes não é a mesma patologia. Então ele acaba utilizando algum medicamento, e muitas vezes é um anti-inflamatório, um analgésico, aí ele acaba mascarando toda aquela sintomatologia, e isso vai agravando o quadro do paciente. Então muitas vezes ele está fazendo um uso de medicamento, acha que naquele primeiro momento ele está melhorando, mas no fato futuramente isso pode estar sendo prejudicado porque ele não conseguiu ter um diagnóstico às vezes precoce para aquela patologia, e ele ficou justamente mascarando esses sintomas e seguindo a vida. Então isso é algo que acontece muito, e a gente conversando sobre o Covid-19, que muitos pacientes muitas vezes não procuraram as unidades, né, ou procuraram tardiamente o acompanhamento médico porque ficaram se automedicando, e muitas vezes porque alguém indicou, porque viu em algum lugar que de repente determinado medicamento seria eficiente para o tratamento e não procurou uma unidade de saúde. Então, isso foi um grande exemplo do quanto é perigoso a automedicação. Certo. Justamente isso, né? Não vamos fazer teste com nós mesmos ou com quem é da nossa família, quem é uma pessoa, um ente querido nosso. Então, temos que tomar cuidado. E como você falou, né? Se você está, né, sentindo tá com um sintoma, tá com uma dor, uma febre, alguma coisa que não passa, que você não sabe, né, a origem, você precisa procurar um profissional formado, habilitado, que vai poder identificar, né, aquela dor, aquele sintoma, aquilo que você está sentindo com a doença e indicar um tratamento correto, né? Antes que você vá mascarando. Hoje, né, no nosso dia a dia muito corrido, né, as cobranças que a gente tem, né, no serviço, de ter que dar conta de fazer muitas coisas em pouco tempo, a gente muitas vezes deixa a nossa saúde para lá e vai mascarando, né? Começa com uma pequena dor, e aí você vai suportando, depois você vai fazendo uso de automedicação, depois você vai passando para alguns medicamentos mais fortes, daí de repente você conhece alguma farmácia, algum lugar que vende uma injeção, e aí você vai só aumentando. E de repente, quando nada disso resolve mais, pode ser muito tarde, ou você pode ter um problema mais grave, né? Então, é importante realmente a gente procurar esse tipo de orientação. Mas vamos trabalhar agora uma outra realidade, né? Uma realidade um pouco mais positiva, que é aquela que eu tenho um medicamento em casa, né? Eu passei pela orientação profissional, é o medicamento que eu preciso e eu estou levando para casa. Tem alguma dica, alguma orientação assim de como guardar, como fazer com esse medicamento em casa para que não corra nenhum risco de eu perder esse medicamento?
Então, Marcelo, tem sim, tem vários cuidados, na verdade, que nós temos que ter com os medicamentos. Entre eles é sempre proteger ele da luz, da umidade, do calor, sempre guardar os medicamentos de geladeira, né, que são os nossos medicamentos termoláveis, numa caixinha plástica dentro da geladeira e não na porta da geladeira, né, porque a gente sabe que existe essa variação de temperatura. Também não deixar o medicamento, por exemplo, no banheiro, que é muito úmido, ou na cozinha, que é muito quente, ou dentro do carro também, que é muito quente. Então, evitar esses locais de deixar a medicação. Uma outra questão também que a gente vê muito é quando a gente pega o medicamento, assim que a gente chega em casa, a gente pega a caixinha e joga fora, né? Às vezes a gente vai lá, pega no automático. E, na verdade, não é recomendada. Muitas vezes a gente precisa das informações que estão naquela caixinha, naquela bula, como o Marcelo mesmo falou. Teve um momento que a paciente teve um episódio de intoxicação, foi necessário entrar em contato com o estabelecimento para tirar determinadas dúvidas, e você não tem a caixinha, não tem informação, fica um pouco mais difícil, às vezes, de você procurar alguma informação. E, às vezes, na caixinha, você consegue identificar melhor o medicamento. E uma outra coisa também que é bem interessante é não cortar o blister, né? Não, porque justamente você perde as informações ali da cartelinha do medicamento, você perde a validade, você perde o princípio ativo, você perde o nome do medicamento, às vezes você pode acabar confundindo e tomando um medicamento que não é aquele que você deveria tomar porque não está identificado. Então, e além disso, você ter o cuidado de não deixar em locais de acesso para crianças, né, pegarem aquele medicamento. Isso a gente tem que ter muito cuidado mesmo, não deixar num fácil acesso. E fora isso, eu acredito que também a questão de reutilizar, acho que a gente pode falar isso depois, né? Mas a questão da reutilização dos frascos, né? Dos recipientes também é algo bem, bem importante destacar, que para a gente não utilizar ou reutilizar os frascos depois que nós usarmos o medicamento. Mas, a princípio, o cuidado que se deve ter mesmo, acho que em geral são esses, de realmente, principalmente, armazenar em ambientes adequados. Isso, e você tocou num ponto muito importante, né? Fora, né, do alcance de crianças, fora do alcance de animais, né? Que às vezes um gato sobe e acaba pegando, ou criança, mas eu não tenho criança em casa, mas de repente você recebe uma visita, né? Você tem um neto, você tem um sobrinho que chega em casa, e muitas vezes a curiosidade, quando a gente descobre isso, né, pode ser tarde demais, porque hoje em dia a gente encontra balas, por exemplo, no mesmo tipo de embalagem de um medicamento. Existem medicamentos que, para facilitar o uso, a indústria coloca sabor, coloca cheiro, né, muito agradáveis, de morango, de chocolate, enfim, que são muito, que atraem, atrativos, muito atrativos. E isso pode ser um risco muito grande, né, principalmente em crianças. Tanto é que nós temos uma alta taxa de intoxicação em crianças, e principalmente por produtos que são comuns, né, de ter em casa. Então, muito bem que você lembrou desse ponto. Também, né, reforçando a questão desses locais, né, de armazenamento, a gente fez um post agora, essa semana, falando especificamente sobre isso. Então, eu recomendo que vocês olhem nas redes sociais lá do Telesaúde para identificar, né, os melhores locais para guardar os seus medicamentos, e tem alguns que precisam de um cuidado ainda maior, certo? E depois, né, terminei de usar, ali, uma coisa que sempre me chama atenção, eu comprei um frasco de 150 ml de xarope, tomei 70, tomei a metade, aquela outra metade, né, eu posso guardar para depois? O que eu faço? Né, eu tenho que guardar isso, eu posso congelar, por exemplo, para usar quando eu tiver os mesmos sintomas? O que você pode dar de dica para a gente com relação a isso? Então, não se recomenda, né, utilizar as sobras muitas vezes, porque o que acontece? Quando você abre, de repente, principalmente medicamentos que são soluções, xarope, no momento que você abre ali aquele frasco, ele está correndo o risco de contaminar, principalmente se ficar muito tempo ali guardado, né? Então, a recomendação não é que você utilize essas sobras que você vê que ela não vai conseguir estar 100% a qualidade dela, em virtude de que
pelo mecanismo de abertura dela, ela pode correr esse risco de contaminação. Agora, aqueles medicamentos, por exemplo, um blister, né, que ali você está bem armazenado, você vai tirar individualmente, e de repente sobrou algum medicamento e você quiser continuar armazenando ali, está na validade, não vejo problema. Mas agora esses medicamentos no quais tem essas sobras, esses que são de solução, são mais complicados por conta da contaminação desse produto. Então, a gente não recomenda realmente realizar o descarte desse medicamento. E não só dele, como dos vencidos também realizar o descarte. Isso, e que é um outro ponto importante, né, que é o descarte, que é dar o destino correto desses medicamentos. Então, lembrando que a gente não pode, né, jogar essas sobras de medicamento no lixo comum, né, não é adequado colocar no lixo comum, nem colocar na pia ou no vaso e jogar para o esgoto, né? Nós temos estudos hoje em dia de contaminação por medicamentos, existem rios que têm alterado o ambiente, os próprios peixes nos rios em função de contaminação por hormônios, contaminação por medicamentos. Então, esse é um problema muito importante que a gente tem. Nós temos em Manaus algumas farmácias que recebem, né, esses medicamentos. Mesmo que você não tenha comprado esse medicamento lá, você pode descartar. Tem um aplicativo do Manaus Lixo Zero, né, que se você baixar esse aplicativo, então, lá tem os pontos de descarte, né, para não só medicamentos, mas para lixo reciclável, para outros tipos de lixo especial, como pilha, lâmpadas e tudo mais. Então, é uma recomendação também para a população possa estar consultando. Bom, agora nós vamos entrar numa outra parte da nossa conversa, que é, né, essa terceira parte, a parte final, que é falar um pouquinho da estrutura, né? Então, a gente falou, com o medicamento em casa, dos riscos que tem, mas quando nós precisamos de um medicamento, aonde que a gente procura um medicamento? No Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, vai precisar um pouquinho saber qual medicamento que você vai utilizar. Porque hoje, no Sistema Único de Saúde, as responsabilidades são divididas por esferas. Então, determinados medicamentos, quem faz a aquisição é o município, outros é o Estado. Então, é necessário saber, por exemplo, eu sou hipertensa, preciso utilizar o captopril. Então, qual é o estabelecimento que vai me disponibilizar o captopril? Neste caso, o captopril é um componente básico de responsabilidade do município. Então, você vai numa farmácia, de uma unidade básica de saúde, lá vai ser dispensado o seu medicamento. Agora, se for um medicamento que não é da responsabilidade do município, eu tenho osteoporose e preciso usar um haloxifeno. Então, já é um medicamento que a gente chamava de antigamente alto custo, que hoje é chamado de componente especializado. Então, você vai numa farmácia do estado, que é uma farmácia do componente especializado para aquisição desse medicamento. Agora você vai me perguntar, eu posso só com a minha receita ir lá e pegar meu medicamento? Sim, na unidade básica de saúde você consegue apenas com a sua receita pegar o seu medicamento. Mas quando você vai numa unidade onde você tem um medicamento que é de alto custo e é um medicamento do componente especializado, você vai precisar de outros documentos além da sua receita, que são laudos, exames médicos, mas essa orientação toda você vai receber no estabelecimento quando você comparecer e caso seja necessário, né, retirar algum medicamento lá. Mas normalmente a divisão ela é realizada dessa forma. Nós também temos um outro componente que é o estratégico, que são para outros tipos de doenças mais epidemiológicas, como tuberculose, hanseníase, malária, que também é disponibilizado nas unidades básicas, nas chamadas unidades básicas de saúde. Mas resumindo, vai depender muito do item. E nós temos um documento que orienta, né, o usuário a ele procurar o estabelecimento conforme o medicamento que ele precisa, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, se o paciente muitas vezes ele quiser saber se aquele medicamento ele tem que procurar na unidade básica ou ele tem que procurar numa unidade do Estado, ele pode consultar esse documento, que é um documento público, e lá, pelo princípio ativo, ele consegue se nortear qual é, pelo menos a esfera no qual ele tem que procurar para adquirir o seu medicamento. Certo. Isso é muito importante até para você não perder, às vezes, muito tempo, né? Perder a viagem de ir numa determinada farmácia e não encontrar. É importante buscar essa informação, porque às vezes ele tem disponível, mas a gente tem que saber o local correto para procurar, né? Então, aqui no município de Manaus, né? Então a gente tem as unidades básicas e desses medicamentos de alto custo, aonde que a gente procura?
Atualmente nós estamos localizados ali na aqui de Caxias, né, na SEMA, que é a Central de Medicamentos, mas a SEMA tem um anexo, que é o anexo à farmácia do componente especializado da assistência farmacêutica. Nós também temos já 4 descentralizadas hoje no estado, que ficam em algumas unidades pontuais, e ali elas atendem mais a demanda do próprio local, como o Alfredo da Mata. Então, mas a princípio a população ela tem que procurar a farmácia do componente especializado que fica na SEMA atualmente. Isso. E uma dica interessante, muitas vezes o próprio médico, quando vai passar esse tipo de medicamento, ele já sabe se está disponível ou não, aonde que ele está, e aí você pergunta, né, para o profissional, ele vai falar para você, esse aqui você pega lá no SUS, você pega lá na saúde. Então você pergunta aonde que é, né, ou qual serviço de saúde que é, muitas vezes ele mesmo já te orienta, ou na saída da clínica, na recepção, as pessoas já têm, né, às vezes, uma forma de estar te orientando nessa solicitação dos medicamentos. Então, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para conversar aqui sobre o uso racional de medicamentos, lembrando que essa semana a gente comemora, então, a Semana do Uso Racional. Eu queria agradecer muito, né, a participação da Cauane. Eu acho que a gente conversou vários pontos aqui fundamentais para que todos, né, tenham acesso ao seu medicamento quando precisar, e tendo esse medicamento, faça o seu uso da forma correta e da forma segura, para que tenha o resultado que a gente espera, que é a melhoria da sua saúde sem nenhum tipo de complicação em função do uso do medicamento. Então, agradecer mais uma vez a Cauane e deixar para ela aqui fazer suas considerações finais. Microfone, por favor. Eu que agradeço o espaço que foi aberto para falar um pouquinho sobre essa data, né, sobre o Dia Nacional do Uso Racional, sobre a data e a Semana do Uso Racional de Medicamentos, que na verdade, como a gente já falou anteriormente, é um alerta à população, mas também um alerta aos profissionais para que a gente possa estar da melhor maneira orientando os nossos usuários sobre esse cuidado com os medicamentos, seja você farmacêutico, seja você médico, enfermeiro. É necessário também que nós possamos dar uma devida orientação aos nossos pacientes. Então, realmente só agradecer essa oportunidade. Então é isso, gente. Muito obrigado, Ana Beatriz. Sim, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Nossa, foi incrível, esse tema é muito importante. Eu aprendi demais, agora eu já sei que eu tenho que descartar corretamente os meus medicamentos, não pode sair jogando em qualquer lugar, tem que deixar em um local bem iluminado. Eu aprendi muito mesmo. E agradecer ao professor Marcelo, agradecer a nossa convidada, né, a Kaone, e também agradecer aos nossos ouvintes, né, pela atenção também. E também, se vocês não conseguiram ainda, se vocês não se inscreveram no canal por algum motivo, não se esqueçam de se inscrever. É só colocar ali na tela, assinar o sininho também, para ficar acompanhando a gente nas redes sociais. E também nos acompanhar, porque nós temos também outras ferramentas, como o Instagram, o Facebook, tá bom? Vamos deixar aqui na legenda para vocês seguirem a gente também. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada aos nossos palestrantes, e até a próxima.